Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 26 de abril de 2023. Terceira semana de Páscoa, quarta-feira. Cor litúrgica, branco. Santo do dia, São Rafael Arnaiz Barão. Um jovem santo, alegre e monge trapista. Nós estamos falando dos anos 1911 a 1940, mais ou menos. Jovem que conseguiu dar testemunho de Jesus Cristo. Viveu pouco tempo nesse mundo, mas trouxe almas para Jesus, testemunhou Jesus. Senhor Jesus, que ensinais por meio de São Rafael Arnaiz, que a única coisa importante é amar a Deus, ajuda-nos por sua intercessão a buscá-lo e amá-lo sobre todas as coisas, confiante que nisso consiste a única e verdadeira felicidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São Rafael Arnaiz Barão, rogai por nós. O responsório de hoje nos leva ao Salmo 65. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Então, aqui no Salmo 65, nós temos uma ordem do Senhor, né? Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclame ao Senhor Deus aquele coração convertido no Senhor. Que o nosso clamor, que o nosso louvor seja dirigido ao nosso Senhor. Toda a terra vos adore com respeito e proclame o louvor do vosso nome. Vinde ver todas as obras do Senhor, seus prodígios estupendos entre os homens. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Primeira leitura. Primeira leitura está em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 1 a 8. Nós vamos ver aqui agora, na primeira leitura, o início das comunidades cristãs, o surgimento da igreja, como eles eram perseguidos. Naquele dia começou uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém, e todos, com exceção dos apóstolos, se dispersavam pelas regiões da Judéia e da Samaria, fugindo da perseguição. Algumas pessoas piedosas sepultavam Estevão, porque ele fora apedrejado, né? Porque ele dava testemunho. Lembra que ele confrontou o Sinédrio? Lembra que ele falou do Espírito Santo, que o seu rosto brilhava como um anjo? E agora o Sinédrio envolveu todo o povo e o povo acabou apedrejando Santo Estevão, que morreu ali aos pés de Saulo, que futuramente se tornaria o apóstolo Paulo. Algumas pessoas piedosas, então, o sepultaram e observaram grande luto por causa dele. Saulo, que é o mesmo Paulo, né, antes da conversão, porém, devastava a igreja, perseguia a igreja, entrava nas casas e arrastava para fora homens e mulheres para tirá-los na prisão. Entretanto, aqueles que se tinham dispersado iam por toda parte pregando a palavra. Então, quanto mais eram perseguidos e dispersavam, mais a palavra de Deus, mais o santo evangelho era divulgado por toda a região. Filipe desceu a uma cidade da Samaria e anunciou-lhes o Cristo. As multidões seguiam com atenção as coisas que Filipe dizia, e todos unânimes o escutavam, pois viam os milagres que ele fazia. De muitos possessos saíam espíritos maus, dando grandes gritos. Numerosos paralíticos e aleijados também foram curados. Era grande alegria naquela cidade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então nós estamos diante da igreja que surge no poder do Espírito Santo. Sobre a igreja desceu o Espírito Santo em línguas de fogo. Todos foram batizados no Espírito Santo. Todos então tinham uma energia, uma força, uma vontade de anunciar Jesus que ultrapassava até a necessidade de viver nessa vida. Diante do perigo de serem perseguidos e mortos, preferiam anunciar nosso Senhor Jesus. Então, que nós também possamos estar agora motivados, como diz o Salmo de hoje. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, toda a terra vos adore
com respeito e o proclame o louvor do vosso nome. Então, que nós também possamos receber esse Espírito Santo. Esse mesmo Espírito Santo que nos foi dado no nosso batismo, que foi confirmado quando nós fizemos o crisma, esse mesmo Espírito Santo em nós, que possamos anunciar Jesus com as nossas atitudes, do jeito que a gente anda, fala, proclamar o Senhor oportuna e inoportunamente, sabendo também que o próprio anúncio do Evangelho, a própria proclamação da palavra, incomodam pessoas. Lógico, pessoas são incomodadas. Não foi diferente do que aconteceu com os primeiros cristãos e também com os apóstolos, perseguidos, mortos, mutilados, mas a igreja vem sobrevivendo nesses tempos todos. E a nossa missão como igreja, anunciar Jesus até que ele venha. Amém. Evangelho. O Evangelho está em João, capítulo 6, de 35 a 40. Jesus, no capítulo anterior, na cena anterior, teria multiplicado os pães. Aquela cena onde ele alimenta 6.000 homens. Então, uma multidão de pessoas são alimentadas, ele multiplica o pão, dando o sinal da Eucaristia. Depois, ele atravessa sobre o mar, e a multidão fica espantada. Como é que o Senhor conseguiu atravessar? Como? Se não foi de barca, a barca não tinha mais. E como você chegou do outro lado? E Jesus, então, lhe faz aquela advertência, né? Não vieste me procurar pela palavra, pela conversão, pela graça ao Senhor. Vieste me procurar pelo pão. Então, agora, no capítulo 6, Jesus explica mais sobre sua missão. Fala sobre ele e do que ele é realmente. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Olha o que o Senhor falou. Eu sou o pão da vida. Então, o pão da vida, aquele que há de vir, a promessa de Deus. O Senhor está na Eucaristia para cada um de nós entender. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Todos os que o Pai me confia virão a mim. Então, o ato de nós estarmos ouvindo esse Santo Evangelho, esta liturgia, essa reflexão da palavra, nós já estamos nos aproximando do Senhor. E a promessa é de que eu não vos afastarei. O Senhor estará conosco, o Senhor estará do nosso lado, estará no nosso coração, na nossa mente, alimentando o nosso espírito. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Então o Senhor confia em cada um de nós. Para quê? Para que possamos aclamar o Senhor, para que nós possamos louvar a Deus, proclamar o seu santo nome, assim como nos pede o Salmo 65 de hoje. Finalizando o Evangelho, Jesus fala dele mesmo: pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então é muito mais de ver Jesus, é muito mais do que compreender e aceitar Jesus, é ter fé no nome de Jesus. Porque toda pessoa que vê o Filho, mas não é só ver o Filho, e nele crer. Então não é só entender e aceitar Jesus, não é frequentar a missa,
solenemente todos os domingos, é crer no nome de Jesus, é crer que ele tem a vida eterna, aí sim será ressuscitado. Viver a dimensão do seu batismo, renunciar todos os dias a Satanás e as suas obras, porque quem é batizado vive uma vida de renúncia, vive uma vida de renúncia. Então, renunciar para aceitar Jesus. Eu aceito o Senhor Jesus na minha vida, porque se complete em mim, na minha casa e nos meus filhos, a vossa promessa, que é ressurreição no último dia. Queremos te louvar e te bendizer, Senhor, e junto com a sua igreja, aceitar no meu coração as promessas de Cristo. Vem, Senhor Jesus, vem, Espírito Santo, sobre mim, sobre nós, para que possamos, uma vez transformados pelo Espírito Santo, ser anunciadores da vossa palavra. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim, se não evangelizar. E a natureza do projeto é convocar pregadores, é convocar anunciadores, profetas do Senhor. Faça parte desse exército de pregadores. Como? Multiplique aí agora nas suas redes sociais. Transmita essa pregação para que essa pregação possa alcançar um coração que precise agora de uma motivação no Espírito Santo. E seja um profeta do Senhor. São belos os pés do mensageiro que anuncia a paz. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.